Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje vamos continuar aí o nosso conteúdo da disciplina de engenharia de software, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre mais uma, né, daqueles tópicos do guarda-chuva da engenharia de software, que é justamente teste de software. Beleza? Então os testes de software, eles verificam se um programa ele apresenta um resultado esperado ao ser executado com alguns casos de teste. Então, esses casos de teste, eles podem ser testes manuais ou testes automatizados. Então, testes manuais são testes que são realizados, né, por uma equipe, pode ser por um desenvolvedor, pode ser por um testador, e ele é chamado de manual porque você segue, né, um conjunto de passos, e aí esses passos são realizados por uma pessoa, tá? Já o teste automatizado, você não precisa do papel, né, do testador, do desenvolvedor. Ele pode ser realizado de forma automatizada pelo sistema, sem interferência humana, tá? E por que testar, né? Uma vez que se a gente omitir todos os testes, o processo de criação, de desenvolvimento, né, de criação de sistemas, seria muito mais produtivo, você não precisaria gastar, né, sua mão de obra ali com pessoas se preocupando em identificar problemas, né, no software. Seria muito mais barato e rápido para você entregar o software, né? Você desenvolver, entregar, o time to market seria muito mais preciso e rápido. Você conseguiria entregar, né, sistemas de forma mais ágil. Porém, né, com certeza isso aí pode levar ao desastre. É um grande indicativo de que você provavelmente poderá ter problemas no seu sistema, né? Então, o problema com o teste é que nós não planejamos de colocar os erros lá. Geralmente, quando a equipe começa a desenvolver o sistema, ele não tem aquela intenção de desenvolver para, né, inserir os erros. Porém, é comum que os erros aconteçam, né, de forma natural no processo de desenvolvimento. Então, seria muito fácil esquecer de planejar, né, de olhar por esses problemas, por esses erros. Então, essa foi uma citação aí de Graham, em 93, né? E aqui eu trago o exemplo do foguete, né, Ariane. Então, esse foi um dos bugs um dos bugs mais famosos da história, né? Então, o que aconteceu, né? O Ariane 5, o software que fazia a correção da trajetória, o cálculo que foi utilizado, né, ele não era um cálculo preciso, né, por conta das casas decimais. Então, o fato de não considerar, né, os detalhes das casas decimais nos cálculos, isso fez com que o foguete entrasse na atmosfera com uma baixa inclinação. Ele deveria ter um ângulo de inclinação maior para poder perfurar a atmosfera, né? E aí a consequência desse pequeno erro aí, né, de cálculo no desenvolvimento do sistema causou, né, o desastre mais caro da história, né, chamado aí do Ariane. Então foi uma perca de 500 milhões de dólares, o foguete custava 500 milhões, né? E aí esse é considerado como o erro mais caro da história. Então, você esquecer de testar, tudo bem. Se você não quiser fazer, beleza. Mas, né, o fato de você poupar e ter economizado, isso pode levar, né, a um prejuízo gigantesco, né? No caso aí do foguete, um foguete de 500 milhões, né? Então, será que vale a pena você investir dinheiro nessa etapa, realizando um conjunto de testes, né? Será que vale a pena manter essa economia? Então, nesse caso da NASA aí, com certeza, né? Porque o pessoal não tem muito dinheiro para poder, né, tá gastando assim, queimando dinheiro, né, com Professor, lançamento. Pois mas não. para ele testar o foguete, eles não tinham que fazer o foguete? Com, pois é, né? Na verdade, a NASA ela atua com um conjunto de simulações, né? Eles até assim
Na verdade, o que acontece com a NASA é que o governo norte-americano ele parou de investir, né? Depois que o governo norte-americano ganhou a Guerra Fria, quando o homem pisou na Lua, o governo parou de injetar o dinheiro nessa conquista espacial. Então, a NASA veio sofrendo com cortes, né, de investimento durante ao longo, né, da sua história, e isso aí ocasionou no corte de custos, né? Então, corte em simulações, corte, né, com a equipe de desenvolvimento. Então, tudo isso, e hoje nós estamos migrando para um processo de terceirização da conquista espacial. Então, a gente tem empresas como a Falcon X, né, do Elon Musk, né, e uma série de outras empresas, a Virgin tem um projeto de conquista espacial. Então, hoje você tem iniciativa privada investindo, né, nessa criação. Então, uma das ideias e das sacadas da Falcon X é você conseguir reutilizar os foguetes, né, porque o custo que você tem para a produção é altíssimo. E geralmente as peças eram descartadas no espaço, né? Então, um dos objetivos, uma das metas da Falcon X é justamente recuperar, reutilizar, né, os foguetes e toda a parte de hardware do foguete. Então, recentemente a gente teve alguns lançamentos, né, que foram bem sucedidos, eles conseguiram transportar, né, alguns astronautas, né, para a estação espacial, o foguete voltou, então, porém, recentemente, eles estão com alguns problemas, né, justamente na hora do pouso, teve 2 explosões recentes. Então, isso aí acontece. O custo de investimento é alto, você tem um risco altíssimo também, porém, o retorno do investimento, né, pode ser alto no futuro. Não é todo mundo que tem essa quantidade de dinheiro para gastar, né? E, assim, o fato de você ter uma equipe de desenvolvimento, uma equipe prezando e zelando pela qualidade, é justamente para evitar esses problemas, né? Essas catástrofes. Então, recentemente, aí, a gente tem um caso do avião, né, do 737 MAX, da Boeing, né, então ele com um erro de software. Então, um erro que o sistema, ele faz a correção do bico, ficava puxando o bico do avião para baixo, o piloto puxava o bico e a aeronave e o sistema, né, eles chamam de stalling, né, é quando, para poder corrigir a altura, você levanta o bico, e aí o avião, o sistema ficava diminuindo. Então, tudo isso, esse problema ocasionou aí, né, num custo de 25 bilhões, né, para a Boeing. Então, as aeronaves estavam aí até pouco tempo atrás, a Boeing também acabou nesse processo de revisão do sistema, eles acabaram encontrando mais problemas, então tem as reportagens aí. Porém, parece que recentemente, né, o órgão de fiscalização aérea já liberou as aeronaves para voltar, né, as aeronaves elas já podem retornar, né, às suas atividades, mas aí fica a pergunta, você teria coragem de viajar, de voar num avião desse, que tem um histórico de erro, de desenvolvimento de sistema, né? Então, a grande questão desse avião e relatos, né, da equipe de criação e da equipe de desenvolvimento é que a empresa estava tentando desenvolver, né, essa aeronave e reduzir o tempo de entrega da aeronave. Produzir, né, de uma forma mais ágil, rápida, e reduzir o tempo de entrega da aeronave. Então, isso aí ocasionou, né, em uma série de problemas, um prejuízo gigantesco, né? Recentemente, eu não mapeei aqui, mas recentemente, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, a empresa CD Projekt Red lançou, né, o Cyberpunk 2077, que foi mais um caso da empresa que tentou entregar um produto num tempo rápido, tem que lançar logo, é aquela coisa, e aí acabou que o jogo, né, foi bem desastroso, assim, o lançamento dele. Isso aí, lógico, que gerou, né, um prejuízo para a empresa, né, e aí as ações da empresa despencaram. Recentemente, a empresa lançou um patch, que é o patch 1.2, que tem 504 correções, bug fixes, correções e melhorias do jogo. Ou seja, o que isso significa?
o sistema ele não foi testado, o jogo ele não recebeu um conjunto de testes adequados. No caso dos consoles, né, da geração passada, que é o PlayStation 4 e o Xbox One, no caso desses dois consoles, não foi feito teste de performance, né, que é um teste onde você verifica o andamento, o funcionamento do sistema em um determinado hardware. Né? Então, nos consoles de nova geração e nos computadores, né, com a placa gráficas, né, mais potentes, o jogo funciona bem. Porém, faltou os testes de performance, que é justamente, né, você realizar testes em condições extremas. Então, no caso, né, dos consoles PS4 e Xbox One, eles têm uma limitação de memória RAM, eles têm uma limitação de processamento, de processador, né? Então, esse problema de falta de teste, de falta de, né, verificação e validação do jogo, acabou acarretando aí em um dos lançamentos mais desastrosos da história, né, do videogame. Acho que comparado a esse, só um jogo do ET do Atari, que foi um outro escândalo também. A Daniel falou que, estou vendo os comentários aqui, SpaceX, é isso mesmo, Daniel, SpaceX. Interessante desse problema da Boeing foi para reaproveitar o software de um modelo para um menor. Isso é justamente, a Boeing, ela utiliza um modelo em cascata, né? Até hoje, assim, o processo de desenvolvimento e criação dele é um modelo em cascata, porém, né, é um modelo que não, talvez, né, não seja mais tão adequado à realidade, né, da empresa hoje e, consequentemente, talvez a empresa esteja utilizando sensores, né, novos sistemas, novas tecnologias também. Isso pode impactar. Então, você vai ter que criar novos testes, né, e novas validações para se adequarem a essas novas tecnologias, né? E isso existe essa cultura, né? As empresas hoje elas preferem lançar um produto defeituoso e corrigir esse produto, né, após o lançamento. Isso é comum não só na indústria dos games, mas na indústria de desenvolvimento de software como um todo, que é justamente a eterna manutenção, né? Você entrega o sistema para o cliente, você cobra uma taxa mensal ou anual da empresa para poder fazer manutenções naquele sistema ao longo, né, da entrega. Porém, esses tipos de correção feitas nesse momento, depois, né, que o produto já está na mão do cliente, é o tipo de correção que tem um custo mais elevado. Então, quanto antes você encontrar os problemas e corrigir eles, melhor, né, para o processo de desenvolvimento. Beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Desenvolvimento do software, tipicamente, ela gasta em torno de 40% da sua etapa de desenvolvimento, né, e esforço só na etapa de testes. Então, a crise de 1960, que a gente conversou, né, algumas aulas atrás, ela aconteceu porque as empresas não conseguiam entregar o software dentro do prazo, não tinha qualidade, os sistemas não funcionavam muito bem. Então, todas essas técnicas, né, e essas etapas que foram criadas foram justamente para poder melhorar essa evolução. Então, hoje, né, as empresas elas gastam em torno aí de 40%, tá certo que um número que já está defasado, né, 1993, então, mas a média de cálculo de esforço gasto com essa parte de teste gira em torno de 40% a 50%. Então, testar é a única forma de você avaliar a qualidade do software no seu ambiente, né, atual, e testar é também uma forma de você alcançar e preservar a qualidade. Então, a gente chega no contexto, né, de verificação e validação. Então, a verificação, a gente sempre tem que fazer essa pergunta, ó, estamos implementando o sistema corretamente? Então, de acordo com os requisitos, de acordo com as especificações, de acordo com o que foi mapeado, né, no documento de requisitos, né, da forma como a gente pensou. E a validação, ela sempre faz essa pergunta, estamos implementando o sistema correto? Né? Então, aquele sistema que o cliente quer, né, os testes de aceitação com os usuários. Então, hoje, os métodos ágeis, eles tentam ter esse acompanhamento de forma mais frequente.
né? Porque o que acontecia antigamente? Você contratava uma empresa de desenvolvimento de software, você fazia toda aquela etapa, as etapas anteriores que a gente conversou, e aí o cliente voltava, né, para o trabalho dele e a empresa seguia o desenvolvimento. Passava 6 meses, 1 ano, 2 anos, a empresa chamava o cliente, finalizamos o sistema, vamos aqui entregar. Então, nesse momento de entrega, muitas vezes, o que o cliente imaginava do sistema, a percepção dele pode mudar. Né? Então, o sistema que for entregue pode ser algo completamente diferente daquilo que ele imaginava lá no início. Então, os métodos ágeis, ele pensa um pouco diferente. Ele faz o seguinte, traz o cliente para perto, né? E tem sempre o feedback constante. Então, geralmente de 15 em 15 dias, ou no intervalo de 15 a 30 dias, você tem sempre uma verificação com o cliente. Olha, o sistema está correto, é isso que você quer, né? Está atendendo às suas expectativas. Então, trazendo o cliente para perto resolve essa parte, né, de desenvolvimento e da evolução do projeto. Então, dos requisitos ao teste, né? Então, a verificação e validação, ela deve ocorrer durante e depois do processo, né, de desenvolvimento. Então, a verificação e validação ocorre em todas as atividades do processo de desenvolvimento. Então, começa lá na etapa de requisitos. Então, a partir dos requisitos, você já consegue estabelecer, consegue criar, né, os seus testes. Além, a gente estudou alguns exemplos de casos de uso, né? Então, os casos de uso, eles mapeiam ali, de uma certa forma, né, as necessidades. Então, a partir daqueles casos de uso, é possível, por exemplo, criar os casos de teste de acordo com aqueles casos de uso. A equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles podem testar também. Né? Na verdade, eles devem testar. Então, a questão de criação de testes unitários, teste de integração, né, teste de validação, conexão com o banco, testes de sobrecarga, já pode ser feito também pela equipe de desenvolvimento. Mas é ideal que você tenha uma equipe de fora da equipe de desenvolvimento, porque isso permite com que você tenha pessoas com uma perspectiva diferente. Sabe quando você está trabalhando num documento que você não consegue identificar, né, problemas naquele documento, e aí quando vem uma pessoa de fora, ele bate o olho, ele consegue visualizar coisas que você não tinha, né? E tenha certeza, o usuário vai fazer coisas que ninguém espera no sistema, né? Então, o exemplo lá, né, dos games aí, a galera sobe em prédio, desce, entra em mapa, entra em lugares sem acesso. Então, o usuário, e é papel do usuário fazer isso, né? O usuário, que a gente chama de teste exploratório, ele vai explorar o sistema, ele vai encontrar, né, caminhos que a equipe de desenvolvimento jamais imaginaria. Então, é justamente nesses momentos que acontecem bugs, acontecem, né, problemas, crashes, acontecem comportamentos inesperados, porque a equipe de desenvolvimento nunca chegou a explorar, né, aquele ambiente. Então, quando você tem um usuário e quando você tem uma equipe de teste, você consegue, uma equipe que não esteja envolvida, né, com o processo de desenvolvimento, você consegue ter essa visão, né, esse ponto de vista diferenciado em cima do projeto. Revisões da arquitetura e do projeto, então, a partir daqui também podem surgir, né, ideias para a criação de testes. Inspeção de código, né, é o processo de você analisar linha a linha. Então, também, nesse momento, você consegue tirar, né, ideias e sugestões para criações de testes. Então, um modelo que se tornou, né, bem comum em ser utilizado é o modelo em V. A gente já viu esse modelo nas aulas anteriores, mas a ideia do modelo é integrar cada uma das etapas do processo de desenvolvimento com os testes. E aí você vai ter um equivalente para cada uma das etapas. Então, aqui nesse caso, é fortemente baseado no modelo em cascata, né? Onde ele vai seguindo ali requisitos, análise de projeto, desenvolvimento, vai seguindo, né, aquela escadinha. E os planos de teste são derivados das atividades de desenvolvimento. Então, aqui, à medida que você vai evoluindo o projeto, você consegue, né, incluir funcionalidades que não estavam implementadas, né, durante
as interações anteriores. Então, tem aqui um exemplo, tá, do modelo em V, aquele o V está deitado, tá certo, pessoal? A gente tem que imaginar como se ele tivesse, né? Então, a ideia é começar com a especificação de requisitos. Então, para a especificação de requisitos, a gente tem um plano, né, já pode pensar aí no plano de teste de aceitação, né, e lá no final a gente vai ter um conjunto de testes de aceitação, lógico que depois, né, que segue a etapa de desenvolvimento. Definiu-se a especificação de sistemas, então aqui também é um momento de definição, né, de teste de aceitação, do plano de teste de aceitação, e já começa, né, o processo de desenvolver, né, o plano de testes e testes de integração do sistema, tá? Então, e aqui a gente já começa a ir para uma etapa, né, de projeto, aonde a gente está saindo do mundo das ideias e partindo para o mundo de concretização do projeto, né, utilizando tecnologias e o desenvolvimento. Então, é justamente nesse momento que a gente pensa aí no plano de teste de integração de subsistemas, né, e aí você já começa a ter, né, uma conexão. Chegou no projeto detalhado, então a gente já começa a ter código-fonte, então é um momento, né, de desenvolvimento de testes unitários e testes de módulos, né, na sequência, teste de integração, e agora a gente volta na outra perninha do V, que é justamente, né, temos os planos, feitos os planos e os casos de teste, a gente consegue realizar esses testes aqui, ó. Então, para o projeto detalhado, nós temos o teste de integração. O projeto de sistema não é equivalente, a gente tem um teste de integração de sistemas. Para a especificação do sistema, a gente vai realizar o teste de aceitação, né? Lógico que aqui também a especificação dos requisitos. Então, é nesse momento que a gente verifica se os requisitos que foram levantados lá, eles estão de acordo com o que foi levantado ou definido, né, pelo cliente. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Tudo de boa? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí, tá ok? Então, na sequência, né, falando um pouquinho sobre o processo de teste, né, a gente tem os dados de teste, eles podem ser gerados, né, de forma automática. As saídas dos testes somente podem ser previstas por pessoas que conheçam o domínio, tá, do negócio. Então, aqui a gente tem o projeto, né, projetar os casos de teste. Vamos ter aqui um conjunto, tá, de casos de teste. É preciso também preparar os dados, tá, dos testes. Então, muitos testes você só vai conseguir realizar se você tiver, né, informações de entrada, de inputs, tá? Então, é preciso também trabalhar com a criação desses dados. Então, eu tenho os casos de testes, tenho os dados, agora eu posso executar esses testes e verificar se os resultados, tá, estão de acordo. Então, um exemplo bem simplório aqui, tá? A gente tem um programa que ele vai fazer um cálculo. Vamos supor que é uma calculadora e uma das funcionalidades é o cálculo de soma. Os dados para a gente conseguir realizar e verificar os resultados são variáveis, né, valores introduzidos em variáveis. Então, por exemplo, 1 mais 1, né, a gente precisa de 2 valores, são os dados do teste. Então, no teste a gente vai passo a passo. Realize a soma de 2 valores. Ao final da soma, você tem que ter um resultado Y. Então, aqui no resultado, a gente verifica. Se a gente definiu lá no plano de teste que 1 mais 1 é igual a 2, nos resultados esperados, ele tem que dar 2. Se ele dá um valor diferente, por exemplo, 3, isso significa que aquele teste falhou, tem algum problema naquela execução daquele teste ali. Alguém desenvolveu algo que impactou no resultado, porque, de acordo com aquele input, o output que a gente teve foi diferente, né? Então, para todo teste, para toda análise, a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, uma vez com resultados dos testes, aí a gente volta para a equipe de desenvolvimento e a gente relata para a equipe de desenvolvimento que aquela operação, ao ser feita aquela operação com os dados, né, que foram fornecidos, o resultado obtido foi diferente. Então, a gente reporta esse problema para a equipe de desenvolvimento e aí a equipe de desenvolvimento ela consegue, por exemplo, mapear de onde é que está vindo o problema. Então, todas as outras operações funcionaram. Então, o problema deve estar no método que implementa a soma, né? Então, ele já sabe aonde que ele vai estar, né,
aonde que ele precisa fazer as possíveis correções, né? Algumas políticas, tá, de testes, então todas as funções acessadas por menus, elas devem ser testadas. As combinações de funções dos mesmos menus, eles devem ser testados, então isso aqui já vai bem na parte exploratória, tá? E as funções devem ser testadas com entradas corretas e entradas incorretas também. Então, são os testes positivos e testes negativos. O teste negativo é quando a gente sabe que o sistema ele precisa corresponder de alguma forma. Então, ao entrar com valores indevidos, o sistema ele precisa dar um retorno para o cliente ou para o usuário, né, informando uma determinada mensagem, ou tipo valor inválido, alguma mensagem, algum resultado esperado naquele momento aonde você vai ter uma resposta incorreta. Como que o sistema ele deve se comportar naquele momento, né? Então, na hora de criação de testes, a gente precisa levar em consideração essas duas perspectivas. Beleza, galera? Então, falando um pouquinho sobre os estágios, tá, de testes, então tem testes de desenvolvimento, né? Então, o sistema é testado durante o processo de desenvolvimento. Então, um dos objetivos principais aqui é descobrir, né, bugs e quando esses bugs acontecem. A gente tem o teste de release. Então, a release é quando você tem uma versão do sistema, ele não está finalizado, mas ele já tem ele já está funcional, né? Então, nesse momento, a equipe testa essa versão do sistema, né, para verificar os requisitos, se estão de acordo, né, com o processo de desenvolvimento. Teste de usuário, então, usuários, né, testam o sistema no ambiente real. Então, aqui a gente tem a aceitação do produto. Tranquilo, galera? Então, dentro dessas três grandes áreas, né, vamos falar agora um pouquinho sobre os testes de desenvolvimento, tá certo? Então, aqui a gente tem uma classificação, tá? Teste de unidade, que é o teste unitário. Então, para quem desenvolve com Java, com Python, então hoje você tem o JUnit, você tem o PyUnit, você já tem uma biblioteca que permite que você crie, né, esses testes unitários. Então, para cada linguagem de programação, você vai ter uma biblioteca equivalente que vai dar suporte a esse teste de unidade, né? Teste de integração, então aqui você já tem uma análise de um nível mais elevado, né? Então você combina os elementos que foram testados no teste unitário, então você verifica, né, os componentes, tá? Que são essas combinações aqui dos testes unitários, e por fim a gente tem o teste de sistema. Então aqui a gente tem que começa da base, tá vendo? Então, tem os testes de unidade, então a quantidade, teoricamente, é muito maior. Aqui, o nível de granularidade é bem pequeno, tá? Então, a gente vai ter uma quantidade muito grande de testes unitários, porque a gente vai tentar verificar cada um desses pontos, tá? Geralmente são mais rápidos e o custo desses caras são menores. Já no teste de integração, a gente sobe e cria-se um afunilamento, né? A gente vai ter uma combinação desses elementos que estão aqui na unidade. Então, quando você tem essa combinação e você testa esses elementos em conjunto, a quantidade de testes realizados aqui, ela, de uma certa forma, diminui. Mas isso não quer dizer que os testes aqui são... a relevância vai ser menor. Não, pelo contrário. Porque é nesse momento que a gente vai ter a junção, né, as funcionalidades trabalhando em conjunto. E aí o que acontece? Uma funcionalidade pode gerar problema na outra, né, efeitos inesperados. Então, por isso que esses caras são relevantes. E já os testes de sistema, aí você tem uma combinação, né, desses testes de integração dos componentes, e aí você verifica um sistema como um todo. Então, aqui a gente tem uma maior granularidade, a quantidade de teste diminui, geralmente são menores, porque a quantidade de passos, né, que vão ser realizados é maior. Então, e nesse caso aqui também aumenta-se o custo. Beleza, galera? Então, analisando do ponto de vista, ó, o teste de unidade, né, ele analisa ali pontualmente, né? Já o teste de integração, ele faz uma combinação de um ou mais componentes, e o teste de sistema, ele verifica o sistema
como um todo. Tranquilo? Show de bola? Então, o teste de unidade são testes automatizados de pequenas unidades de código, então, normalmente, classes, tá? O objetivo aqui é garantir que uma classe ela funcione, né, da forma devida, então ele vai testar cada classe de forma individual. Geralmente é de responsabilidade do próprio desenvolvedor daquela classe, né, daquele conjunto de funcionalidades, e os testes são derivados da experiência do desenvolvedor. Então, a gente tem um teste de classe, né, de orientação a objeto, lógico. Então, o teste completo de uma classe de objetos requer o teste de todas as operações associadas com um determinado objeto. Então, todos os métodos, né, que estão lá dentro. Atribuir e obter valores a todos os atributos. Então, a gente vai precisar colocar valores válidos e valores inválidos para poder, né, que são os testes positivos e negativos. E tem o exercício do objeto em todos os estados possíveis, tá? Então, aqui no caso, ó, o conceito de herança, ele dificulta, né, o teste de classe, porque você tem um relacionamento de, geralmente uma classe, ela herda, né, características da outra. E como o teste unitário, a gente tenta analisar, né, uma classe isolada, então a herança que acaba dificultando, porque a gente, de uma certa forma, vai ter que analisar, né, um conjunto de classes ali que estão herdando características. Teste de integração, então o objetivo aqui é garantir que dois ou mais componentes funcionem juntos, né? Então ele testa um grupo de componentes integrados, tá? Para criar um sistema ou subsistema. E aqui a gente já tem, ó, uma equipe independente, tá? Então, enquanto o teste de unidade ele está ali, ele é responsabilidade da equipe de desenvolvimento. Então, na integração, a gente já começa a levar, né, essa verificação aí para uma equipe independente, tá? Os testes são baseados em uma especificação do sistema. E aqui a ideia, né, que a gente tenha um conjunto de testes, né, que vai funcionar de forma integral à medida que o sistema ele vai sendo desenvolvido, a gente vai incluindo uma quantidade maior de elementos e de componentes. Então, a ideia é que a gente aumente também a quantidade de testes que são realizados nesse momento de integração. Então, por exemplo, para analisar os componentes A e B, trabalhando em conjunto, foi necessária a criação de 3 testes, ó, T1, T2 e T3. E aí o projeto evoluiu, né? Então, agora tem o módulo A, B e tem o módulo C também. Então, além dos T1, T2 e T3, agora foi preciso introduzir o T4, né, o teste 4, para poder englobar e verificar esses 3 componentes juntos. E aí, sucessivamente, né, agora que entrou o D, então a gente precisou incluir, né, um teste a mais para poder analisar o relacionamento, né, esse novo relacionamento. Beleza? Tipos de teste de integração, então a gente tem os testes top-down e bottom-up. O top-down, você desenvolve o esqueleto do sistema e vem preenchendo, né, esse esqueleto com os componentes. Você começa de um nível de abstração maior e vai reduzindo. Já o teste de integração bottom-up é o contrário. A gente começa a fazer a integração dos componentes de infraestrutura e aí, consequentemente, a gente vai, né, elevando esse nível de abstração. Beleza, galera? E para finalizar, os testes de sistema, tá? Então, ele vai testar uma release, né, do sistema. A gente já tem uma versão ali do sistema que pode até ser testada pelo usuário, né? Então, o objetivo é estar aumentando a confiança, né, do fornecedor de que o sistema ele atende os requisitos. Então, aqui a gente tem o que é muito comum, ter os testes funcionais, né, que são os testes de caixa preta. Então, baseados somente na especificação, e os testadores, eles não têm conhecimento nenhum da implementação do sistema, tá? Então, a gente tem um sistema como um usuário mesmo, né, para o usuário, como se fosse o usuário final. Algumas diretrizes, tá, para o teste caixa preta. Então, o que é legal, né, o teste caixa preta é porque a caixinha é preta e você não consegue ver as linhas de código, né? Teste de caixa branca é o teste que a caixinha como é branca, você consegue ver as linhas, tá? Então, aqui as diretrizes, né? Escolher entradas que fornecem o sistema a gerar mensagem de erro. Então, a gente tem que validar quando o sistema ele é tolerante à falha, né?
quando a gente inclui informações indevidas, como o sistema deve se comportar nesse momento. Projetar entradas que vão causar estouro de pilha. Então, é sempre interessante você fazer uma sobrecarga, né, do sistema para verificar o funcionamento naquele momento, forçar a geração de saídas inválidas e forçar resultados de cálculo a serem muito grandes ou muito pequenos. Então, são algumas diretrizes, né, e estratégias que devem ser realizadas nesse momento. Falando um pouquinho sobre teste de release, então a gente tem uma combinação aqui de testes e casos de uso, tá? Então a gente pega lá os casos de uso, podem ser uma base para derivar, né, os testes do sistema. Então é bem interessante porque a gente pode utilizar, né, esses casos de uso como base para a criação dos casos de teste. Então o meu mestrado foi justamente eu criei uma ferramenta que ele pegava os casos de uso e ele gerava automaticamente, né, um conjunto de casos de testes a partir do casos de uso, tá? Então, ajudam a identificar as operações a serem testadas, ajudam no projeto, tá, nos casos de teste, e aqui as entradas e saídas podem ser identificadas em um diagrama de sequência de caso de uso. Teste de desempenho e estresse, então o desempenho, né, a gente tem um planejamento de uma série de testes, a carga é constantemente aumentada, e aí verifica-se o limite em que o desempenho do sistema se torne inaceitável. Então, a ideia é tentar levar o sistema, né, ao seu máximo ali, tá? E o teste de estresse, ele vai justamente fazer uma sobrecarga. Ele vai chegar no momento que o sistema ele praticamente vai entrar em crash, ele vai parar de funcionar. Então, esse momento é que você tenta validar, por exemplo, a quantidade máxima de usuários ao mesmo tempo, acessando o sistema, introduzindo informações ao mesmo tempo, né? Você também vai testar, por exemplo, a sobrecarga de informação, né, de dados processados ao mesmo tempo. E aí existem diversas estratégias para poder verificar, né, o tanto teste de desempenho como teste de estresse. Beleza, galera? Então, falando um pouquinho agora, métodos ágeis e testes, né? Então, tem gente que acha que é o seguinte, não, meu sistema, eu utilizo metodologia ágil, então é tudo rápido, eu desenvolvo tudo rápido, então não preciso testar nada, né? Então, esse é um dos grandes equívocos que muitas pessoas, né, não só teste, mas também documentação, né? O pessoal acha que, não, eu utilizo métodos ágeis e eu não preciso realizar testes e não preciso criar documentação. Então, grandes erros aí, porque o que acontece? Se você desenvolve utilizando os métodos ágeis, os seus testes também precisam ser criados de forma ágil. Então, à medida que você roda sua sprint, né, você desenvolve um conjunto de funcionalidades, você precisa criar um conjunto de testes para cobrir aquelas funcionalidades, seja teste unitário, seja teste de integração, né, seja um teste de release. Então, o teste é inseparável do desenvolvimento em alguns métodos ágeis. Então, o XP mesmo, obrigatoriamente, o XP ele trabalha com TDD, que é o Test Driven Development. Então, você desenvolve primeiro os testes para depois desenvolver, né, o sistema em cima daqueles testes ali. Então, primeiro teste e depois, né, lógico que nem toda metodologia ágil prega primeiro a criação dos testes, tá? Uso de ferramentas, né, para testes automatizados e envolvimento do cliente na escrita e validação dos testes. Então, aqui também prioriza-se, né, os testes automatizados, tá? Algumas vezes implementados antes do código, né, utilizando TDD, escritos pelo próprio desenvolvedor do código, tá? E outras funções, detectar regressões e documentação. Então, hoje, a gente tem muitas empresas adotando arquitetura de microserviços, né? E você tem contextos de integração contínua e de entrega contínua, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né, nas próximas aulas, tá? Então, nesses contextos de entrega contínua, de desenvolvimento, né, de integração contínua, o sistema ele nunca sai do ar. E assim, antes de você disponibilizar as alterações para esse sistema que nunca sai do ar, você precisa
obrigatoriamente realizar um conjunto de testes automatizados. E se algum desses testes falhar, aquelas alterações elas não podem ser disponibilizadas, por exemplo, no servidor, né, para um cliente e tal. Então, são conceitos que nós vamos discutir aí nas próximas aulas, beleza? E eu acho que agora sim, para finalizar, né, projeto de caso de teste, tá? Então, o objetivo aqui, deixa eu só verificar aqui, galera, rapidão. Pronto, estamos quase lá. Só mais alguns minutinhos, tá certo? Chegamos aqui no nosso limite de tempo, mas já estamos finalizando, tá? Então, o projeto de testes, né, o objetivo é criar um conjunto de testes que vão ser eficazes para validação, né, e teste de defeitos. Envolve a definição de entradas e de saídas, tá? Isso aqui a gente meio que já discutiu, né? Abordagens de projeto de teste. Então, teste baseados em requisitos, teste de partições, teste estrutural e por aí vai. O teste baseado em requisitos, né, como o nome já diz, ele utiliza os requisitos, né, do sistema. Você tem uma técnica, né, de teste de validação, considerando cada requisito, tá? E aí, a partir desse requisito, você cria um conjunto, tá, de testes. Os requisitos, eles devem ser requisitos testáveis, né, mensuráveis, beleza? Você consegue medir. Já o teste de partições, né, dados de entrada e resultados de saída podem ser particionados ou quebrados, né, em partes menores. O programa se comporta de maneira equivalente, né, para cada partição. E os casos de testes devem ser escolhidos a partir de cada partição. Algumas diretrizes, né, testar o software com consequências de comprimento zero, testar consequências de tamanhos extremos, né, um único valor e um número máximo, usar sequências de tamanho, né, diferentes, em testes diferentes, derivar teste de tal modo que o primeiro, o médio e o último elemento da sequência sejam testados. Então, são algumas boas práticas aí para você testar no seu sistema. Teste estrutural, que é frequentemente chamado de teste caixa branca, né? Então, aqui a gente tem um certo conhecimento, né, do código-fonte. Então, a derivação de casos de teste ocorre de acordo com a estrutura do programa, né? O conhecimento do programa é usado para identificar, né, os casos de teste. E o objetivo aqui é exercitar todas as declarações do programa. Então, está aqui o comparativo, ó, teste caixa preta, a gente não tem conhecimento nenhum de codificação, nós temos requisitos de especificação, conhecimento do domínio e análise dos defeitos, né? Então, a gente vai ter que entrada e saída e só, tá? A gente sabe que, de acordo com um conjunto de entrada, a gente vai ter umas determinadas saídas. Já o teste de caixa branca, a gente tem, né, o conhecimento do código-fonte. Então, a gente tem acesso ao design de alto nível, o design detalhado, um conjunto de gráficos de controle de fluxo, né? E complexidade ciclomática são fontes e informações que a gente pode estar analisando aqui nesse contexto, porque uma vez, né, que a gente tem análise e acesso ao código. Tá? E para finalizar, o teste de caminho, né? Então, esse teste de caminho, o sistema ele vai ter uma sequência de atividades. Então, a ideia é que a gente execute todos os caminhos possíveis nos estados. Então, a gente tem aqui duas possibilidades, né, nesse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 1, 2, 3 e 4, né, na sequência, 1, 2, 3 e 6, perdão. Beleza, galera? Então, para finalizar e resumindo, né, verificação e validação não são a mesma coisa, tá? Elas agem e atuam em conjunto, tá certo? Verificação mostra a conformidade com a especificação, e já a validação mostra que o programa atende às necessidades do cliente, tá? Então, em inspeções aí, o código de programa é sistematicamente validado. Então, os testes podem mostrar a presença de defeitos, né, de problemas, de bugs, né, de resultados inesperados. Eles não podem provar que não há defeitos. Então, pode ser que aquela correção gere novos problemas, né, que é o que está acontecendo com o Cyberpunk agora, né, o pessoal está corrigindo o jogo, e na correção, novos erros estão aparecendo.
Então, a gente precisa validar a correção também, né? Diferentes tipos de testes, né? Então, a ideia, não existe um teste que é bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. A ideia é que você tenha um conjunto, que você tenha diferentes tipos de testes que atuam em diferentes contextos do sistema, tá? Teste de validação, de defeito, de componente, sistema estrutural, unitário, integração, de release, de aceitação. Então, a ideia é que você tenha uma diversidade de tipos de teste, tá? Porque cada um vai estar analisando, né, características diferentes. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Questionamentos? Tudo de boa?